Elson de Assis. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui, segunda vez esse ano. Deus continue abençoando o pastor Bruno e todos que aqui servem ao Senhor, cooperando com o nosso Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 8, a parte A do versículo 8. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aquele que achou, diga amém. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Amém. Meus amados, o Deus a quem nós servimos, com toda a sua completude, com todo o seu poder, majestade, honra e glória, Ele habita na eternidade. O Deus a quem servimos, com toda a sua completude, poder, honra e glória, Ele habita na eternidade. Pois o salmista, salmodiando o Salmo 90, diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Na eternidade, Deus criou os seres angelicais, que todos vocês são conhecedores destes seres, que são divididos em classes. Existe a classe dos querubins, que na verdade a Bíblia os chama de animais, guardiões do trono de Deus. Nunca ficam sem olhar para o trono de Deus, porque a Bíblia diz que eles têm olhos por todas as partes de seus corpos. E eles também têm asas. São seres poderosíssimos. Existe a classe dos serafins. E se você quiser saber como é um serafim, Isaías capítulo 6 descreve como é um serafim e diz que cada um tem 6 asas. São seres ardentes, abrasadores. Existe a classe do arcanjo, pois eu, pela Bíblia, conheço apenas um, que atende pelo nome de Miguel. E a respeito dele, escreveu o profeta Daniel, quando diz que ele é o guardião da nação de Israel. E existem milhares e milhares de anjos. Todos esses seres são seres poderosíssimos. São seres que têm de Deus poder e muita glória. Porém, nenhum desses seres são ou fazem parte da coroa da criação de Deus. A coroa da criação de Deus é o homem. Ainda que esses seres são seres poderosíssimos, eles, na essência, não são seres eternos. O único ser eterno chama-se Jeová, o Todo-Poderoso. Estes seres não são a coroa da criação de Deus. Esses seres foram criados na eternidade. Todos vocês sabem que a eternidade não tem passado, não tem futuro. A eternidade é um tempo só. Chama-se de Kairos. Lá o tempo não se conta. Minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década, século e milênio. Pois a eternidade é um tempo eterno. Nós não fomos criados na eternidade. Nós fomos criados nesse tempo que se chama Cronos.
E o que Deus não deu a nenhum ser angelical, deu a nós. O privilégio de sermos a sua imagem e a sua semelhança. Então nós somos criados nesse tempo chamado Cronos. E nesse tempo existe passado, presente e futuro. Quando Deus fez o homem, Ele colocou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, sol e lua, e disse: isto te servirá para determinar tempo e estação. E colocou esse homem para viver eternamente. O homem não foi criado um ser eterno, mas foi criado um ser para viver eternamente, com uma condicional. Quando Deus o colocou no jardim, no Éden, Deus deu uma condicional para que ele não comesse do fruto da árvore que Deus disse para não comer, pois que o dia que comesse, ele morreria. Este homem, desobedecendo a Deus, ele pecou contra Deus e recebeu a sentença. O salário do pecado é a morte. O homem perdeu a bênção da eternidade. Mas Deus, como é um ser misericordioso, inigualável e incomparável, Deus criou um sistema, para você entender, para ele se relacionar com o homem. E esse sistema nós chamamos de dispensação ou dispensações. Nosso ministério, nossa denominação, nós somos dispensacionalistas, que significa que nós cremos nas dispensações, períodos que Deus dispensou para se relacionar-se com o homem. São estas: dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça, e a próxima é o milênio. Entre as dispensações, Deus estabeleceu alianças. São estas: aliança adâmica, aliança noélica, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica e a maior de todas as alianças. No dia da ceia, Jesus disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, essa é infalível, eterna, inigualável, incomparável. Esta é a aliança sobre todas as alianças. Dispensação da inocência, preste atenção, da criação do homem à queda. Dispensação da consciência, da queda ao dilúvio. Dispensação do governo humano, do dilúvio a Abraão. Dispensação patriarcal, que é da promessa de Abraão ao Sinai. Dispensação da lei, do Sinai a João Batista. Não é até Jesus? Não, Jesus é antes. Pois a Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João Batista. E desde João o céu é tomado à força. Então estas são as dispensações. Nós estamos na dispensação da graça, que é a sexta dispensação. Mas o que é graça? Graça, o sentido da graça é favor imerecido. Não confunda graça com misericórdia, é diferente. Misericórdia impede que eu receba o que eu mereço. Lamentações de Jeremias, ele diz: disto me recordarei, por isso eu tenho esperança,
que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia impede que eu receba o que mereço. E a graça me dá aquilo que eu não mereço. Então, graça é uma coisa, misericórdia é outra. Mas existe o conceito da graça, que nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum, pastor? A graça comum alcança a todos, independente do credo, independente da fé, do caráter, da personalidade, da cor, do grau social, poder aquisitivo, não importa. A graça comum, ela alcança a todos. Dai-me então exemplo de graça comum. Darei. O que é graça comum, pastor Elcio? A lua, com suas fases, influenciam nas marés do oceano. O que é isso? Graça comum. O orvalho que cai toda noite, graça comum. O sol que te aquece, graça comum. Pois Salomão disse que o sol nasce para todos, independente do credo ou da fé, o sol é para todos, mas a sombra é só nossa, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarás. A brisa que te refresca, graça comum. O vento que sopra, chacoalha os oceanos, graça comum. Os viveres dos mares, que servem para nossa alimentação, graça comum. O verde das plantas, no processo da fotossíntese, para purificar o ar, graça comum. O ar que você respira, graça comum. A chuva que rega a terra, graça comum. Esta é para todos, independente da fé ou do credo. Mas esta graça que eu li não é graça comum. É só prestar atenção, porque esta graça aqui tem um gatilho. Esta graça tem uma ponte. Esta graça tem uma passarela. E qual é a passarela? Então vamos ler. Qual é o gatilho? Porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé. Ou seja, essa aqui não é graça comum. Isso aqui é graça salvadora. Graça salvífica. E para que esta graça te alcance, é preciso que você tenha fé. E Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, ou seja, fé, e for batizado, será salvo. Então a graça salvadora, a graça salvífica é para quem tem fé. João 3,16 está claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, tenha fé. Esta é a graça salvadora. Por isso Paulo diz: porque pela graça sois salvos. Eu trouxe aqui 3 aspectos, 3 conceitos, ou 3 princípios dessa graça salvadora. O primeiro aspecto, princípio ou conceito dessa graça salvadora é que esta graça, ela é rica. Olha o que diz a Bíblia no verso 4 da carta aos Efésios, capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7.
para mostrar nos séculos vindouros, plural, as abundantes, plural, riquezas da sua graça. O primeiro conceito dessa graça é que ela é rica. Olha o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Bem sabeis que a graça em Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Então preste bastante atenção. Se essa graça salvadora é rica, e se eu tenho fé para recebê-la, logo eu também sou... Está fraco. Se essa graça salvadora é rica, e eu tenho fé para ser alcançado por ela, logo eu também sou rico. Oh, meu Pai! Ei, a graça salvadora de Jesus te enriquece. Glória ao nome de Jesus. Agora preste bastante atenção. Não confunda riqueza da graça com riquezas materiais. Tem nada a ver. Riqueza da graça vai além. Porque a Bíblia diz, aquele que espera em Jesus só nessa vida é miserável, ou seja, é pobre. Mas Jesus disse, aquele que largou pai, largou mãe, para me seguir, receberá nessa vida 100 vezes mais. E quando terminar, ainda dou a ele a vida eterna. Você pode estar duro igual coco, seu cartão pode estar estourado, seu boleto atrasado, mas dá licença, você é rico. Olha, me virar de ponta cabeça, pode não cair nada, mas eu sou rico. A riqueza da graça não está na conta gorda. A riqueza da graça não está na mansão. A riqueza da graça não está no seu talão de cheque, nem existe mais. A riqueza da graça vai além. Deus não dá crente para a graça, mas Deus dá graça para os crentes. Aleluia! Eu sou rico da graça. Você é rico da graça. A igreja é rica da graça de Deus. Mas o texto diz que são abundantes riquezas, ou seja, está no plural. Deixe-me buscar apenas uma riqueza que essa graça nos dá. Apenas uma. Qual, pastor? Para isso, voltemos ao Éden. Quando Deus disse, se comeres do fruto, que eu digo que para não comer, vai morrer. Quando o homem come, peca, ele perde a bênção da vida. Qual é a bênção que o homem perdeu? A vida eterna. E a graça veio para devolver a vida que o homem perdeu. Glória ao nome de Jesus. Mas pastor, peraí. E quem não tem essa graça, não tem vida? Tem. Mas que vida que essa pessoa tem? Vidinha. Olha o que diz a Bíblia pelas escrituras do rei Salomão. Salomão deixou 3 literaturas para nós. Cada literatura revela a sua faixa etária de idade. Cantares de Salomão revela a sua juventude, revela a sua virilidade, revela a sua paixonite, revela seu romantismo, revela todo o glamour da sua juventude. Depois ele deixa os provérbios, chamados provérbios de Salomão, que revelam a sua maturidade. Capítulo 9, ele escreve dizendo: a sabedoria já edificou sua casa, já lavrou suas 7 colunas, já misturou o seu vinho, já abateu os seus animais para fazer o churrasco, já deu ordem às suas criadas para servir. Ou seja, deixai o insensato e vivei. Quem quiser coma, venha e beba e alcance a sabedoria. Isto é maturidade. Depois ele escreve Eclesiastes, que já revelam a sua velhice. Aí até eu. O que ele diz lá? Ele diz:
Tudo que os meus olhos viram, eu não neguei. Mas descobri uma coisa debaixo do sol. O que, Salomão? Tudo é vaidade. Agora é fácil. Descobre lá, quando escreveu Cantares. Velho, é fácil. Tudo é vaidade. Tudo que é, já foi. Tudo que há de ser, também já foi. O que aconteceu agora, aconteceu nos séculos passados. O que Salomão está dizendo é o seguinte: o homem nasce, cresce, trabalha, forma família, envelhece e morre. Nasce outro, cresce, forma família, trabalha, envelhece, morre. Nasce outro, cresce, trabalha, forma família, envelhece e morre. O que é isso? O ciclo vicioso da vida. Este é Salomão falando a respeito do ciclo vicioso da vida. Essa é uma vidinha. Por quê? Porque ele não conheceu esta graça aqui. Essa graça aqui nos arranca da vidinha. Aleluia! Porque Paulo escreveu aos Romanos 6,4: assim como fomos batizados no batismo da morte em Cristo, e logo o Pai ressuscitou para a sua glória, andemos também nós em novidade de vida. Aleluia! A vida em Jesus não enfada. A vida em Jesus não cansa. A vida em Jesus não enjoa. A vida em Jesus não é a mesma coisa. Aguenta? Olha o que o próprio Jesus disse: os que vieram antes de mim são mercenários, mas eu sou a porta do curral das ovelhas. Esse entrará, salvar-se-á e encontrará pastagem. O mercenário, quando vê o lobo, corre, mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Aguenta? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, aleluia, para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é vidinha. Nunca vi um crente enjoado de servir a Jesus, porque todo dia é novidade de vida. O profeta Ezequiel disse: um varão passou por mim com um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e disse: vai, eu fui. Águas nos artérios. Mediu mais 1000, disse: vai, eu fui. Águas pelos joelhos. Mediu mais 1000, disse: vai, eu fui. Águas pelos lombos. Dali eu vi que as águas que existiam só davam para atravessar se fosse a nado. Assim é a vida em Jesus. Começa nos artérios, aí você vai mais, aí vem para os joelhos, aí você vai mais, aí vem para os lombos, aí você olha Jeová e diz: daí para frente, meu filho, mergulha, mergulha. Aí a gente mergulha que nem bobinho, diz: meu Deus, o Senhor também tem isso? Vem mais. Meu Deus, também tem isso? Vem mais. Meu Deus, eu não sabia que tinha isso. Você não viu nada? Vem mais. Meu Deus, isso aqui também? Vem mais. Porque aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para aqueles que Ele o ama. Recebe nesta noite vida em abundância. Oh, glória ao nome de Jesus. Riqueza da graça. A vida, a graça, ela é rica. Segundo o conceito dessa graça salvadora, essa graça salvadora, ela é soberana. Aleluia. A graça salvadora, ela é soberana. Como é isso, pastor? A graça não pede, ela faz. A graça não tenta, ela resolve. A graça não negocia, ela compra. A graça não se esforça, ela resgata. Oh, glória ao nome de Jesus. A graça é soberana. Olha o que diz o escritor aos Hebreus 4,16. Chegamos, pois, com confiança ao trono
da graça. Se tem reino, tem trono. Se tem trono, tem alguém assentado. Se tem reino, tem trono. E se tem trono, tem alguém assentado. Então tem soberania. Paulo escrevendo aos Romanos 5:21 diz assim: assim como o pecado reinou na morte, assim a graça reina pela justiça. A graça reina. Oh, glória ao nome de Jesus. Já disse isso aqui, repito. A graça não vem na mesma medida do pecado, porque senão o jogo era empate. 1000 quilos de pecados, 1000 quilos de graça. 5 toneladas de pecados, 5 toneladas de graça. 300 mil quilos de pecados, 300 mil quilos de graça. Não, a graça reina, é soberana. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, aleluia, aonde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus. Quando foi que Deus me amou, pastor? Quando eu passei a fazer a campanha? Não. Quando eu passei a ser liberado as ofertas? Não. Quando eu passei a ser dizimista fiel? Não. Quando eu levantei minha mão? Não. Segundo a Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 2, verso 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos. Quando a cocaína tinha comido a cartilagem do seu nariz, aleluia. Quando tu estava na prostituição, quando tu estava largado sem moral na embriaguez, quando tu estava na boca de fumo, quando tu estava viciado na sarjeta, aleluia. Alguns segmentos religiosos chegaram lá e disseram: não tem como fazer. Outros chegam assim: não tem como fazer. A graça diz: saem daí, sai que vocês não resolvem nada. Aleluia. A graça não vem na mesma medida, ela é soberana. Ora, Bachuri canta. Ora, Machuri anderevai. Aleluia. 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 Quem está sentindo esta graça soberana? A graça na sua soberania, ela traz capacitação. Olha o que Paulo escreve na carta aos Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 8. Ele diz, e 9: não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Deus vivo, mas dos apóstolos eu sou menor. Antes trabalhei mais do que ele. Aí ele confere isso. Não eu, mas a graça que está em mim. Sou o que sou. Aí ele conserta. Não que eu seja, eu sou o que sou, porque a graça de Deus não foi vã para comigo. A graça capacita. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse pedaço aqui chamado púlpito, que tem o entendimento de altar, ele é glamuroso. Quem está de fora acha cativante. Quem está de fora acha atrativo. Quem está de fora acha que é o lugar da exaltação. Quem está de fora acha: um dia eu ainda chego lá, porque eu mereço. Isso aqui não é meritocracia. Aleluia! Isso aqui é um lugar mais cobiçado. Pois é, quem está de fora imagina: se eu tivesse lá pregava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse ali cantava melhor. Está fora da graça. Se eu tivesse ali eu pastoreava melhor. Está fora da graça. Esse pedaço aqui não se negocia. Isso aqui não aceita propinas. Isso aqui não tem apadrinhamento. Isso aqui não é meritocracia. Como é isso, pastor? Isso aqui nos constrange. Isso aqui não nos constrange. Quando chega aqui, a gente diz: eu não posso. A graça diz: sobe que eu posso. Eu não tenho, sobe que eu dou.
Eu não sou, sobe que eu sou, suba que eu serei. Paulo entrou no gabinete de Jesus e disse: eu estou aqui para lhe confessar algo. Fala, Paulo. Mensageiros de Satanás já me esbofetearam 3 vezes. Jesus disse: vai pregar, meu filho, porque a minha graça, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo arrancou a capa de super-homem, tirou o S do peito e foi para a olaria e saiu de lá como um vaso gritando: quando eu penso que estou forte, eu estou fraco, mas quando eu penso que estou fraco, aí é que é graça. A graça capacita. A graça é rica. A graça é soberana. Em último lugar, a graça salvadora, ela é eterna. Oh, glória ao nome de Jesus. A graça salvadora, ela é eterna. A graça não é um projeto de lei feito no Senado ou na Câmara dos Deputados Federais e depois conferida pelo Senado e sancionado pelo presidente e conferido pelo STF. Se fosse, nós estávamos lascados. A graça não vem da ONU. A graça não vem da Casa Branca. A graça não vem do Vaticano. A graça não vem de nenhuma faculdade. Oh, glória ao nome de Jesus. A graça é eterna. Oh, aleluia. Aleluia. E onde está a base dessa graça eterna? Capítulo 2 de Efésios, verso 8, vamos descobrir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Aleluia, Tito 2,11. A graça de Deus é manifestada, trazendo salvação aos homens. Em Cristo se manifesta toda a plenitude da graça. A graça é eterna. Por que ela é eterna? Porque a base da graça é o sacrifício do Cordeiro Pascual. Porque João, escrevendo Apocalipse, diz: e o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então eu quero trazer aqui o sacrifício do Cordeiro antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1. Se quiser botar na tela, pode pôr. E eu vou ler bem compassadamente. E vi na destra de que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me nos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 6, preste bastante atenção. E olhei, eis que estava no meio dos 4 seres viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. João viu o trono, viu os anciãos, viu os animais, e lá no meio ele viu um cordeiro, como havendo sido morto. E eu vou entrevistar o João agora. Apóstolo João, o que você está vendo? Um trono. E mais o que? Alguém assentado sobre o trono. E mais o que? Eu vejo 4 animais. E mais o que? Eu vejo 24 anciãos. E mais o que você vê? Eu vejo no meio dele um cordeiro. Pregador! Sim, João, fale. Esse cordeiro é como havendo sido morto. Deixa eu te perguntar, João. O cordeiro está morto ou está vivo? Está vivo. E como é que você sabe que ele está havendo sido morto? Dá para ver que ele morreu, mas está vivo. E como você sabe que esse cordeiro que está vivo um dia morreu? É que na lição do Velho Testamento, para você oferecer um cordeiro em sacrifício,
Você tinha que imolar. O que é imolar? Fazer sair sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então imolava, o sangue saía, o fogo pegava, Deus recebia o sacrifício. João está dizendo, esse cordeiro está em pé, está vivo, mas um dia morreu. Como é que você sabe? É que tem uma marca nele. Tem uma marca, Ju? Tem. Parece que ele já foi imolado. Aleluia. Pois no capítulo 2 do Apocalipse, João diz assim, eu ouvi uma voz que falava comigo, virei para ver. Quando eu virei, eu vi aquele ser na minha frente, com vestido comprido de cima até os pés, seus cabelos como a branca neve, os seus olhos chama de fogo, da sua boca seus espada afiada de 2 gumes, no seu peito um cinturão de ouro, os seus pés como latão reluzente, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eu vi, atemorizei, caí aos seus pés. Quando eu caí, ele disse, não temas. Sou eu. Não temas. Sou eu, João. Eu quem? Olha para mim, João. Sou eu. Eu quem? Eu, João, que disse vento cessa e o vento cessou. Mar acalma e o mar se acalmou. Eu que transformei água em vinho. Multipliquei pães e peixes, dei vista a cegos, fiz mudo falar, fiz surdo ouvir, paralítico andar, coxo saltar. Sou eu, João, que ressuscitei mortos. O Senhor está diferente. É que eu estive morto, mas agora eu estou vivo. O Ramachuri canta. E aqui eu preciso encerrar. Aleluia, graça eterna. A ciência não tem como fugir. A ciência não tem como ponderar ou rebater. O que, pastor? Toda a raça humana descende de Adão. Toda a raça humana descende de Adão. Já disse aqui e repito mais uma vez. Adão foi o ser criado na sua perfeição. Ninguém foi criado perfeito como Adão. Só Adão e Eva, que depois da sua costela foi feito. Os dois seres perfeitos, sem nenhuma falha ou defeito. Toda a raça humana descende desse casal. Só que o diabo foi em Adão, que é a forma matriz da raça humana, e danificou a forma. Então todos que nascem descendem de Adão, que é a raça humana, descende a imagem e semelhança de Deus, mas com defeito de fabricação. Porque a forma matriz foi danificada. E todos que vêm com defeito de fábrica. O diabo danificou a forma matriz, mas não a matriz da forma. Vou repetir. O diabo danificou a forma matriz, mas não a matriz da forma. Porque a matriz da forma é infalível, inalcançável, inatingível, perfeita. Oh, glória ao nome. O pai olhou lá de cima e disse: preciso restaurar a forma matriz. Já sei o que eu vou fazer. Como você vai fazer? Eu vou enviar a matriz da forma. Mas eu não posso enviar a matriz da forma com todo esse poder. Eu tenho que esvaziar a matriz da forma para enviar, para consertar a forma. Aí Paulo escrevendo disse, Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante à forma, e achado na forma da forma, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, que a este nome de Jesus se dobre todo joelho, que está no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Adão eu fui gerado, em Jesus regenerado. Em Adão eu morri, em Jesus eu vivo. Em Adão eu pequei, em Jesus eu sou santificado. Em Adão ganhei o inferno, em Jesus
Aramachuri canta. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, a graça de Deus é eterna. Vou dizer isso, disse na sede. Essa sociedade está falida. Essa sociedade está vazia. E cada tempo que se passa, essa sociedade se apega em alguma coisa para tentar preencher o vazio que existe na alma que eles têm. Agora, para o absurdo dos absurdos, o vazio que eles querem preencher é dar vida, é dar nome, é dar médico, é dar plano de saúde para um boneco de silicone, com olhos de vidro. Até no pediatro já estão levando. E nós temos que ter cuidado, que vão trazer aqui para que o pastor faça a apresentação, para receber nome. Sabe o que é isso? É o vazio que tem nessa sociedade, que quer preencher com um boneco que não tem vida. Mas eu apresento um boneco hoje para a sociedade. Isaías 9:6. Um bebê nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele tem nome? Tem. O seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, é Príncipe da paz. O seu nome é Jesus.